Fala rapaziada, cá estamos para mais um vídeo onde eu vou trazer para vocês o porquê que o Flamengo perdeu daquele jeito humilhante para o Bragantino. Tem briga dos jogadores com o Sampaoli, o clima está horroroso, a crise está instalada na Gávea. Eu tenho informações que antes da partida, na pré-eleição, teve discussão do Everton Ribeiro e jogadores, principalmente do Everton Ribeiro, que é o capitão, representa os jogadores, com o Sampaoli. O Sampaoli está insistindo em usar o esquema posicional, os jogadores gostam do esquema funcional, vou explicar isso tudo aqui para vocês no esquema. Essa discussão gerou naquela humilhante goleada que o Flamengo sofreu para o Bragantino, onde os números são horrorosos. Vou trazer os números aqui para vocês. O Flamengo não jogou, tinha que ter alguma explicação para aquilo, né? Alguma coisa aconteceu. Nenhum treinador treina um time para jogar daquele jeito, entendeu? Os jogadores não jogaram nada, nós vimos, né? Vou explicar tudo aqui para vocês, o porquê que aconteceu. Crise grande na Gávea, o relacionamento entre os jogadores do São Paulo está horroroso, está péssimo, pior possível. Estou muito temeroso para a partida de amanhã contra o Santos. Tá? Vamos falar também da contratação do Alan. O Flamengo, depois dessa vergonha, a diretoria acelerou, contratou o Alan para o Flamengo. Bom reforço, grande contratação. Tá? Rodrigo Caio recusou a proposta do Cruzeiro, vai ficar na Gávea. Né? E tudo sobre a preparação do Flamengo para a partida importante amanhã com o Santos, na Vila Belmiro, com os portões fechados. Rapaziada, não podemos esquecer essa derrota, esse vexame, né? Eu procurei saber as minhas informações, meus contatos, e consegui, vou contar aqui para vocês de primeira mão, o que aconteceu antes da partida. Gente, é o seguinte, o Sampaoli ele gosta de jogar no esquema posicional. Vou explicar rapidamente para vocês. Posicional é o esquema onde os jogadores eles guardam as suas posições. Não tem aquela movimentação constante de troca de posição, do meio de campo para frente, do meio de campo e ataque, troca de posições, constantes tabelinhas, entendeu? Os jogadores trocando de posições, movimentação no ataque para confundir a defesa adversária. Tá? Esse é o esquema posicional. O esquema funcional que deu certo com 3 treinadores do Flamengo e onde foram os treinadores que mais ganharam os títulos com o Flamengo, que mais fizeram sucesso recente de Jorge Jesus para cá. O funcional. O funcional vou explicar para vocês, é o esquema onde os jogadores do meio de campo para frente, vou explicar para vocês o que era o Flamengo do Jorge Jesus. Quando o Flamengo atacava, a linha de defesa ficava lá na frente. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz ficava paradinha lá na frente, com os 2 cabeças de área, Arão e Gerson. Eles guardavam essa posição funcional na frente. O que acontecia? Aquela constante troca de posições entre Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, várias tabelinhas que eles faziam, vários gols do Flamengo saíram, só golaços saíram, com essa constante movimentação entre os jogadores, eles tabelando, os jogadores se conhecem, entendeu? E o Rogério Ceni jogou nesse esquema funcional, tá? Que substituiu o Domenech, que joga no esquema posicional do Sampaoli, entendeu? Os 3 treinadores que deram certo no Flamengo, Jorge Jesus, Rogério Ceni, que ganhou vários títulos, brasileiro, Supercopa, Campeonato Carioca, Recopa, e agora recente com o Dorival, jogam no esquema funcional. Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira, Renato Gaúcho jogam no esquema posicional, os jogadores guardando as suas devidas posições. O que aconteceu? O Flamengo não nada. Vexame atrás de vexame. É esse esquema que o São Paulo está utilizando, que os jogadores não gostam. Não gostam. E, inclusive, quando o Flamengo vinha mal, que teve aquela reunião com os jogadores, que estava tendo briga do Gabigol com o Davi Luiz, nessas 4 partidas, 5 partidas, Cruzeiro, Fluminense, que o Flamengo eliminou o Fluminense, Vasco
Racing para a Libertadores e com o Grêmio, o Flamengo jogou no esquema funcional. Tá? Contra o Grêmio, no primeiro tempo, o Flamengo jogou no esquema funcional. No segundo tempo, quando o Flamengo cansou, os jogadores realmente já estavam desgastados fisicamente daquela maratona de jogos. O Grêmio cresceu. O São Paulo pediu para os jogadores ficarem no esquema posicional. Os jogadores concordaram porque eles estavam muito cansados. Eles não tinham aquela movimentação mais. O Grêmio cresceu e quase empatou a partida. O Grêmio perdeu vários gols ali. Entendeu? Então teve essa briga do Everton Ribeiro, que representa os jogadores. Ele é o capitão com o São Paulo. Na pré-eleição, o Flamengo queria jogar no funcional e o São Paulo, irredutível, escolheu o posicional. Foi uma discussão áspera. No vestiário, após a partida, o Flamengo estava perdendo de 1-0 só no primeiro tempo para o Bragantino. O Everton Ribeiro reclamou com o Sampaoli, teve outra discussão, o Sampaoli tirou o Everton Ribeiro no intervalo, aí, meu amigo, brigou, os jogadores compraram a briga com o Everton Ribeiro, aí vocês viram que foi aquele segundo tempo do Flamengo, né? Era para ter, entrou mais 3 bolas, o Flamengo tomou só 1-0 no primeiro tempo, tomou mais 3 gols no segundo tempo, era para ter tomado mais 7, entendeu? O Flamengo sofreu 36 chutes a gol, 19 no alvo. Se não fosse o Matheus Cunha, o Flamengo teria sofrido uns 8 gols. Tá? O Flamengo, gente, o Flamengo só fez 5 faltas. 5. Ele assistiu o Bragantino jogar. E olha que o árbitro era o Daronco, hein? Encostou, ele dá falta. É um árbitro lento, ele adora dar falta, ele picota o jogo. E foi o jogo que ele menos deu falta na carreira. Marcou falta. Foi o recorde na carreira do Daronco. Sabe quantas faltas o Bragantino fez na partida, gente? 2 faltas apenas. Que quer dizer que o Flamengo não jogou, não criou, foi inofensivo nas suas pretensões ofensivas e defendendo, gente, com aquele volume todo de jogo do Bragantino. O Flamengo só fez 5 faltas. 5. O Flamengo não parou o Bragantino, o Flamengo não jogou. A explicação está aí. Foi a briga entre os jogadores, o clima está horrível, o treinamento foi péssimo, o São Paulo está irredutível, eu estou muito temeroso para a partida de amanhã. Acredito que nada vai mudar entre o São Paulo e os jogadores, tá? A crise está aí, gente, de novo. A gente achou que já tinha melhorado esse relacionamento deles, mas uma nova briga lá entre eles, tá? Que refletiu nisso, né? O Flamengo não deu nenhum chute no alvo, né? E está aí a explicação para aquela partida vexatória, humilhante para o Bragantino. Rapaziada, o que eu fiquei mais indignado nessa partida contra o Bragantino foi a cara dos jogadores, né? Como se nada tivesse acontecendo, como parecia que o Flamengo estava ganhando de 5-0 e sofrendo só apenas uma pequena pressão do Bragantino. O Gerson, que me irrita nele, aquela risadinha dele, ficar rindo. Os jogadores não mostraram nenhuma indignação com o que estava acontecendo, mesmo brigado com o Sampaoli. Eles quiseram sim fritar o Sampaoli. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Estou muito temeroso para essa partida. E só amanhã mesmo para a gente ver o que vai acontecer. Rapaziada, o Flamengo contratou a Lana, excelente reforço. O Rodrigo Caio recusou a proposta do Cruzeiro, vai continuar no clube. Esses jogadores todos vão continuar no Flamengo, vão cumprir o seu contrato até o final do ano. Tá? Sobre o De La Cruz, aquilo que eu falei para vocês, é muito difícil o River ser eliminado, mas caso aconteça, aí sim o Flamengo vai forte para contratar o De La Cruz, mas se o River Plate para fase de fase, não tem nem porquê o River Plate vender o De La Cruz para o Flamengo. Rapaziada, o jogo amanhã é de portões fechados na Vila Belmiro, tem a volta do Gabigol, tá? Vou passar aqui para vocês a escalação do Flamengo. Vai ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira na vaga do Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro após a discussão barrado, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esses são os 11 que o Flamengo vai a campo amanhã para tentar reverter essa crise.
crise que, sob o esquema que o Flamengo ia utilizar contra o Bragantino, amanhã a gente só vai saber. Eu soube que ele treinou posicional, no final do treino ele treinou um pouquinho funcional, tá? Mas vamos ver amanhã o que vai acontecer. Tem a pré-eleição, né? Essa crise entre os jogadores, tá instalada lá na Gávea, e vamos ver o que vai acontecer amanhã nessa partida. Me preocupa muito por causa dessa briga dos jogadores com o Sampaoli, sobre qual o melhor esquema utilizar. O Sampaoli quer o posicional e os jogadores o funcional, e o funcional é o que deu vários títulos e várias alegrias para o Flamengo nesses anos recentes de Jorge Jesus para cá. Tá bom, rapaziada? O funcional é o que o Jorge Jesus, Rogério Ceni e o Dorival utilizaram com esses jogadores, que os jogadores gostam de utilizar. É o esquema que deu muitos títulos e alegria para o Flamengo. Na minha opinião, o Sampaoli ele sabe utilizar os dois esquemas, mas se ficar nessa briga de ego entre ele e os jogadores, o Flamengo vai continuar assim, passando vários vexames, porque os jogadores são muito fortes, são muito unidos e não abaixam a cabeça para qualquer treino. Tá bom, rapaziada? A qualquer momento eu volto, mas tá marcado amanhã aqui para vocês o pré-jogo antes da partida contra o Santos, e tá aí, trouxe para vocês aí o que aconteceu, o que está acontecendo, o que aconteceu antes da partida, né? O porquê daquele vexame, tá aí a explicação, trouxe para vocês de primeira mão. E amanhã vamos ver o que vai acontecer, se é o esquema funcional do Sampaoli ou se é o esquema funcional dos jogadores que vai a campo amanhã contra o Santos. Tá bom, rapaziada? Então, compartilhe o canal, deixa o seu like que é muito importante, acione o sininho de notificação. Eu volto amanhã no pré-jogo, trazendo tudo para vocês da preparação e escalação do Flamengo, mas não passa disso que eu falei para vocês, desculpa, e tudo sobre a crise entre jogadores e Sampaoli no Ninho. Tá bom, rapaziada? Bom sábado a todos, saudações rubro-negras e até amanhã.